Nesse vídeo, vou explicar exatamente o que fazer para tornar conversas difíceis mais fáceis e como que você se prepara para elas, qual o processo, qual o passo a passo. E tem duas coisas sobre conversas difíceis que são incríveis de você entender. A primeira delas é que conversa difícil é qualquer conversa que gera um sentimento que você está fugindo, que você quer evitar. É isso. A segunda é que tudo que você quer está do outro lado de uma conversa difícil. Esse segundo, algumas pessoas falam, tá, calma aí, nem tudo. Eu entendo que um aumento de salário, chamar a pessoa que eu gosto pra sair, pode ter muita coisa assim do outro lado de uma conversa difícil, mas tem várias coisas que eu quero que não tem que lidar com ninguém. Sim, se você considerar que a conversa difícil pode ser com você mesmo. Basicamente, uma conversa difícil é a conversa que vai gerar em você um sentimento do qual você está fugindo. E é aí que entra o fato de que difícil é relativo. O que é difícil para mim pode ser fácil para você. Para algumas pessoas, conversar com o chefe sobre aumento de salário é fácil, para outras é difícil. Para algumas pessoas, terminar um relacionamento é fácil, é difícil. Para algumas pessoas, sair do armário para a família é fácil, para outras vai ser difícil. Então, o que é difícil para você não necessariamente é para outra pessoa. Isso porque as pessoas lidam com os sentimentos de forma diferente. Tem gente que vai lidar com a culpa de uma forma muito bacana, tem gente que não. Tem gente que vai lidar com a vergonha bem ou mal. Cada sentimento vai bater diferente na pessoa. Então, o que gera aquele tipo de sentimento, para ela vai ser difícil, ela vai fugir, vai evitar, ou outras pessoas vão lidar numa boa. Agora, por que uma conversa difícil pode ser comigo mesmo? Porque uma conversa difícil é o momento que você se confronta com uma realidade que gera um sentimento que eu não gosto. Porque se eu tenho qualquer objetivo que eu não estou executando, necessariamente tem que ter alguma barreira, tem que ter algum impedimento. E, em geral, essa barreira é interna. Ou seja, tem alguma coisa que vai acontecer ali que vai gerar sentimentos que eu estou fugindo, que eu não quero sentir. Então eu vejo em mim, por exemplo, quando eu queria lançar a minha empresa, eu percebi que várias etapas eu agia, executava sem menor problema. Mas quando chegou na parte da propaganda, de eu me divulgar, de eu gravar meus vídeos e falar, isso me deixou, sem que eu percebesse, travado e eu comecei a procrastinar. Só que eu me enganava, eu não admitia para mim mesmo que eu estava procrastinando. Eu acreditava na minha mentira, eu falava, não, deixa eu só fazer esse curso para entender melhor o assunto, deixa eu ler esse livro, deixa eu conversar com essas pessoas. E essa é a forma pior de procrastinação, que é a forma que você não percebe. Porque eu achava que procrastinação é para quem é preguiçoso, mas eu não estou sentado no sofá assistindo Netflix. Eu estou claramente fazendo esforço, eu estou lendo, estudando, fazendo curso, conversando com as pessoas, mandando mensagem, eu estou agindo, eu estou trabalhando, eu estou gastando meu foco, minha energia. Então, como é que eu estou procrastinando? Mas a verdade é que eu precisava de uma conversa difícil. Por quê? É a conversa que me forçou a observar do que eu estava fugindo. E no final tinha uma coisa assim, eu estava com medo de falhar, eu estava com medo de fracassar, eu estava com medo de como eu viria me sentir se eu lançasse essa empresa, começasse esse projeto, falasse para todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço e não desse certo, as pessoas viessem me perguntar depois, eu ia ficar sem graça. E é besta quando eu falo isso em voz alta, quando eu coloco isso às claras, porque a procrastinação, o medo, essa forma de evitar os sentimentos que eu não quero sentir, na verdade ela acontece por baixo dos panos, é uma função do seu subconsciente tentando te proteger. Essa é a função do subconsciente, por isso que você tem medo, né? Se eu vejo uma cobra e eu fico com medo, é porque o meu subconsciente me deu essa reação. E nesse caso faz sentido. Ter medo da cobra vai me fazer me afastar dela, vai evitar que eu seja picado. Só que hoje em dia o subconsciente protege a gente de muitas coisas abstratas, como por exemplo, o possível fracasso de eu lançar uma empresa. E a verdade é que ele acaba sendo como uma mãe super protetora, que tem a melhor das intenções de proteger o filho, mas acaba deixando ele infantil, evita que ele passe pelas experiências que vão gerar maturidade, progresso, etc. Então, quando eu tive a conversa difícil comigo mesmo sobre qual o motivo real de eu não estar executando o que eu gostaria, por que eu não estou seguindo, do que eu estou fugindo, e eu olhei e percebi, eu falei, caramba, é isso, eu tô com medo de fracassar. E se você não tentar, você não fracassa, né? Se eu não jogar o jogo, não tem como eu perder, não tem como ninguém falar mal de mim. Só que aí você fracassa para mim por definição, porque se eu não lançar minha empresa, se eu não jogar o jogo, se eu não fizer a coisa, eu não vou ter a chance de também ter sucesso. O fracasso pode ser uma forma de você aprender. Tem milhões de coisas que você pode fazer para reformular, para ressignificar aquilo. De novo, esse medo só funciona quando ele está no subconsciente. Quando você consegue perceber ele, quando você fala, como diz o mestre Yoda do Star Wars, nomeado seu medo precisa ser antes de ser vencido. Enfim, ele fala daquele jeito dele, mas a verdade é que realmente essa frase ficou muito famosa, tem milhões de memes, porque ela toca num ponto importantíssimo. Você precisa reconhecer, trazer às claras, dar nome para o seu medo, para poder enfrentar, para poder resolver e vencê-lo. Então, até o momento que eu consegui me confrontar com o fato de que eu estava com medo de
fracassar, com medo de me sentir mal pela possibilidade do fracasso, com vergonha de estar fazendo uma coisa que eu ainda não tinha uma habilidade muito grande e uma série de outras coisas. Eu pude olhar isso de frente e falar, talvez eu queira fazer isso sim, eu acho que o risco de não fazer é maior do que de fazer, então eu vou executar. E aí vai. Então, uma conversa difícil, ela é difícil porque ela pode gerar sentimentos que você está evitando. E o seu subconsciente gera esse medo, todas as emoções vêm do subconsciente, né? E elas são mensageiras, elas têm objetivos de te proteger ou de te informar alguma coisa. O medo que você tem e o motivo que você está evitando, se enganando para não tentar algo, é porque seu subconsciente está te protegendo daquilo. Então, quando você tem uma conversa que para você é difícil, quer dizer que você deveria parar e olhar, falar, ok, o que essa conversa pode gerar que eu tô com medo? E muitas vezes, isso é interessantíssimo, você percebe que o medo era sobre uma possibilidade que nem é muito provável. Eu estava conversando outro dia com um amigo que é gay e ele falou, cara, eu tive uma conversa que foi muito difícil para mim, que foi quando eu contei pro meu pai que eu era gay, quando eu saí do armário. E ele explica que, de fato, realmente para ele, essa é uma conversa que poderia gerar uma série de sentimentos difíceis. Ele falou, cara, o meu medo era que meu pai mudasse a relação comigo, que ele tivesse vergonha de mim, que ele parasse de falar comigo, que ele brigasse comigo, que a nossa relação ficasse completamente diferente. E eu entendo completamente, faz sentido, realmente. Se eu tenho uma notícia para dar pro meu pai que pode mudar minha relação com ele assim, eu também teria medo, eu também ficaria evitando, procrastinando, eu também acharia essa conversa muito difícil. E ele falou, o mais interessante é quando ele começou a pensar de fato em qual a probabilidade daquilo acontecer. Ele falou, ok, qual é o pior cenário possível? Meu pai vai me expulsar de casa, vai parar de falar comigo. O que eu tenho do outro lado? Se eu não contar para ele desse traço importantíssimo da minha vida, como que eu vou me sentir? Como que eu já estou me sentindo? E esse ponto é importante, porque muitas vezes a gente compara um futuro possível com uma utopia, com um futuro que não é real. Por exemplo, eu lembro quando meu avô morreu, eu era pequenininho, criancinha. Um dos meus tios não quis contar para o filho dele, pro meu primo. Ele demorou acho que uns 5 dias para contar. E eu entendo, porque dar uma notícia ruim é difícil. Meu primo era muito ligado no meu avô, então ele não queria deixar o meu primo triste, ele não queria chegar e contar essa notícia que ia deixar ele devastado. Então ele foi procrastinando, ele foi empurrando com a barriga. Mas o fato é que essa conversa difícil teria que acontecer, não tem como você esconder, a pessoa morreu, não vai voltar atrás, não tem nada que você possa fazer para mitigar, para mudar essa situação. Então o fato dele demorar para ter essa conversa, só piorou o cenário. Porque quando ele contou pro meu primo, não só ele ficou triste por saber que o avô morreu, mas ele também ficou se sentindo extremamente desrespeitado, porque ninguém contou para ele ao longo de 5 dias. Ele foi o último a saber, ele ficou muito mais chateado, inclusive, com isso do que com a morte do meu avô por si só. Então, tentar procrastinar algumas coisas, tentar evitar um sentimento ruim, às vezes só vai piorá-lo. E no caso do meu amigo que estava saindo do armário, ele falou, cara, quando eu realmente pensei qual é a probabilidade real do meu pai me expulsar de casa, ou do meu pai parar de falar, ele falou, cara, realmente eu estava com medo que era infundado. Na prática, eu sabia que não ia ser assim. E de fato, não foi assim. Ele teve a conversa que não foi das mais fáceis, mas eventualmente o pai ficou bem com isso. Hoje eles têm uma relação melhor do que nunca. Mas tem casos que o risco é real, sim. E o que você faz? Tive um cliente uma vez, por exemplo, que tinha uma empresa e a conversa difícil que ele tinha que ter era sobre tirar um dos sócios da empresa. A relação não estava funcionando, o trabalho dele não estava rendendo, milhões de questões do contexto particular. Mas essa era uma conversa difícil, não só porque tinha toda a parte emocional da relação entre eles e como seria a história e tudo mais, mas tinha uma parte prática que ele estava preocupado. Porque ele falou, olha, se ele não topar essa saída, se a negociação não andar bem, a gente pode ter um impacto financeiro gigantesco, porque ele tem direito a ações, enfim, milhões de coisas. Eu falei, ok, então a forma de você se preparar para essa negociação vai incluir o que você pode fazer para mitigar esse risco, como que você pode se preparar para isso. Uma entrevista com a Amir Klink, eu lembro que eu achei interessantíssimo. Ele tinha acabado de dar a volta no mundo, velejando sozinho, aquela coisa. E o entrevistador estava falando, nossa, você é muito destemido, né? Você é maluco, você se joga nesses lugares. Ele falou, cara, não, eu sou extremamente medroso. Eu preparo, planejo, eu sei fazer a manutenção de cada peça no barco, eu montei e desmontei tudo. Eu penso em cada etapa em detalhes, exatamente para saber tudo que pode dar errado e como que eu posso mitigar esses riscos. Eu levo peças extras, eu sei consertar cada centímetro do meu barco, porque eu sei que se eu estou do outro lado do mundo, num lugar sozinho, isolado, se der algum problema, e algum problema vai acontecer, eu preciso saber resolver. Então eu me preparo em excesso para garantir que vai dar tudo certo. Então ele tem muita clareza dos riscos que ele está correndo e ele toma uma série de ações para mitigar, para resolver, para impedir, para diminuir cada um deles. E essa é uma das coisas que você vai fazer também
frente a uma conversa difícil se existe uma possibilidade real, se existe um risco real de alguma coisa negativa acontecer. Então, na grande maioria dos casos, o risco é quase que exclusivamente emocional, é como você vai se sentir. Poxa, se eu contar isso para minha namorada, ela pode terminar comigo, eu vou ficar mal, eu vou ficar chateado. Beleza, como que você quer lidar com isso? E não compara com o cenário no qual está tudo bem, compara com a realidade, né? Uma pessoa que traiu a namorada ou o namorado e está na dúvida se conta ou não, essa é uma conversa classicamente difícil. Por quê? Tem um impacto na identidade, eu vou admitir isso para essa pessoa, eu vou demonstrar ser alguém que eu não queria ser, eu vou ter que lidar com a frustração, a vergonha, a culpa, uma série de coisas que eu não quero lidar. Então essa é uma conversa difícil, mas você tem que comparar como pode ser, o que pode acontecer, o que você vai sentir se você contar, não com o cenário no qual você não conta e você nunca fez nada de errado, que está tudo bem. Mas no cenário no qual você não conta e você convive também com a culpa, com o sentimento de não ter aquela relação transparente e uma série de outras coisas. Então, infelizmente, muitas vezes o nosso cérebro engana a gente. Ele tenta comparar quão ruim vai ser. O nosso cérebro é ótimo de prever possíveis problemas, de prever riscos, de imaginar como que a coisa pode dar errado. Essa é um traço que foi essencial na nossa sobrevivência, né? Você vai sair para caçar um bicho, você tem que conseguir prever tudo que pode dar errado e isso foi o que gerou a nossa sobrevivência. Mas ele é péssimo em olhar uma situação atual que você está e comparar o futuro dela com um outro futuro quando você faz uma mudança. Então, quando você tem uma conversa difícil para ter com qualquer pessoa ou com você mesmo, em geral é importantíssimo você conseguir ter clareza de quais são as possibilidades, o que você está comparando, como que é o seu futuro, se você tiver essa conversa, que emoções e sentimentos, que riscos você vai correr e como é se você não tiver. Desse lado também tem riscos, também tem emoções negativas. Você não está comparando uma coisa simplesmente negativa com outra simplesmente positiva. Os dois têm prós e contras e a principal coisa que você faz para se preparar para uma conversa difícil e que vai torná-la muito mais fácil é se confrontar com a realidade. O que eu vou sentir, do que eu estou fugindo, o que me incomoda, me dá medo, o que eu não quero passar nesse caminho. Tem um ditado que eu acho incrível que é: escolhas difíceis, vida fácil, escolhas fáceis, vida difícil. É exatamente a mesma coisa. Se você está na dúvida de se você deve fazer alguma coisa ou não, em geral a dúvida é entre o certo e o fácil. Por quê? Se uma coisa é a decisão correta e também é fácil, você não vai ter dúvida nenhuma. Se eu posso ajudar um amigo meu, ajudar uma pessoa e isso não vai ter custo para mim, eu não vou ficar num dilema se eu devo fazer ou não. É simplesmente fácil, é a coisa certa, tá ótimo. A dúvida vem quando o que eu sei no fundo que é o certo não é o fácil. Então, se eu estou numa dieta, eu decidi o que é o certo. Não estou dizendo nem uma questão moral, ética. Não, se eu falei, eu quero perder 10 quilos. Beleza, então eu tenho que estar nessa dieta. Mas aí eu acabei de comer, eu estou afim de tomar um sorvete, comer o bolo. Eu estou na dúvida. Por que eu estou na dúvida? Porque eu sei no fundo que é o certo, que é não comer isso, seguir a dieta. Mas o fácil, o agradável, o confortável, o saboroso é comer. E por isso que eu estou num dilema. Mas tomar as decisões difíceis, nesse caso seguir a dieta, é o que vai levar uma vida fácil. No final, no longo prazo. E tomar as decisões fáceis, sair da dieta, é o que leva uma vida difícil. Porque naquele momento, posso fazer a decisão fácil, resolvi tomar um sorvete e tal. Mas se isso é um problema para mim, se é uma questão que eu não estou satisfeito comigo, se eu coloquei esse objetivo e eu não conquisto ele, eu não consigo me manter executando o plano, mais para frente eu vou me arrepender, eu vou olhar e falar, cara, que pena. E a pessoa que consegue, você vai criando um momento, você fala, poxa, sabe, eu botei esse objetivo, eu consegui, eu vou no próximo, eu vou tendo uma vida que tem muitos momentos de dificuldade, mas ela fica gradualmente mais fácil, porque eu vou me tornando melhor. A verdade é que não tem nada é fácil ou difícil. Eu lembro quando eu era pequenininho, minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Eu quando tinha, 7, 8 anos, olhando a prova dela de matemática e ficando muito impressionado, porque eram linhas e linhas de conta. Na época eu fazia exercícios simplíssimos de uma conta. E falando, cara, será que algum dia eu vou conseguir resolver isso? Esse problema é muito difícil. Mas obviamente que quando eu cheguei nessa série, eu aprendi a resolver esses problemas. E hoje em dia eu olho e faço essas contas de cabeça. Não é que o problema era difícil ou fácil. Eu é que tinha um nível de habilidade abaixo daquele problema, então eu dizia que ele era difícil. E hoje em dia que meu nível de habilidade é acima, ele parece fácil. E a mesma coisa vai ser com qualquer conversa que você vai ter. Ela é fácil ou difícil para você por conta da sua habilidade de se confrontar com os sentimentos. Então, se tem uma conversa que para você é difícil e para outra pessoa é fácil, quer dizer que ela tem uma relação diferente com aqueles sentimentos, ela já está num nível de habilidade diferente.
E qualquer progresso na sua vida vai vir de enfrentar os seus medos, vai vir de melhorar as suas habilidades, de progredir, de reconhecer onde que você tem uma dificuldade e como que você pode crescer. Então, a forma de você tornar qualquer conversa difícil mais fácil, não é que ela vai ficar fácil, mas ela vai ficar mais fácil. É você parar um momento para entender de quais sentimentos você está fugindo e qual é a probabilidade de acontecer aquilo que vai gerar os sentimentos. Então, se eu for conversar sobre um aumento de salário com o meu chefe, qual é a probabilidade dele realmente dar um tapa na mesa, ficar bravo comigo, ameaçar me demitir ou algo assim? Talvez seja muito pequena. Em outros casos, ok, a probabilidade é alta. O que eu posso fazer para mitigar esse risco, para diminuir? E compara os dois cenários. Como é que é o cenário? Com que sentimentos eu vou ter que lidar se eu tiver essa conversa e com quais sentimentos eu vou ter que lidar se eu não tiver? Como que a coisa se desenvolve se eu escolher ficar onde eu tô, se eu escolher não confrontar essa pessoa? Como que eu vou me sentir? E o grande ponto é que quando você decide ter a conversa difícil, quando você decide enfrentar o medo, quando você decide progredir, em geral, do outro lado, você vai colher os resultados, vai colher os benefícios e você vai se sentir melhor. E como tudo na vida, as coisas que são difíceis ficam mais fáceis quanto mais você faz. Quanto mais conversas difíceis você tem, você vai criando esse hábito, é como um músculo. Cada vez que você repete, ele vai ficando um pouquinho mais forte e a coisa vai ficando um pouquinho mais fácil, porque você fica melhor. Então, se você tem alguma conversa difícil que você está preocupado, passa por essas etapas, gasta um tempo para entender quais sentimentos essa conversa pode vir a gerar e por que você está fugindo deles, por que você quer evitá-los. Do risco que tem, se tem algum risco, qual é a probabilidade disso de fato acontecer, do que você tem medo vir a ser realidade? Ok, tem algo que você possa fazer agora para mitigar, para preparar, para evitar, para tornar esse risco mais ameno? Se tem, é isso que você precisa fazer. Senão, a questão é decidir o prós e contras. É pensar, ok, essa é a situação, essa é a conversa difícil, esses são os sentimentos que podem vir a acontecer com esse grau de probabilidade e é assim que eu vou me sentir se eu não tiver essa conversa. É assim que eu me sinto ficando nesse estágio, ficando parado aqui. O que eu quero fazer? Se preparar e enfrentar o medo, se preparar e confrontar os sentimentos que você está fugindo, vai te permitir progredir na vida, vai te permitir conseguir tudo que você quer, porque tudo que você quer está do outro lado de uma conversa difícil, seja ela com outra pessoa ou principalmente com você mesmo. Espero que tenha sido útil para você. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você quer explorar mais algum assunto e a gente se vê no próximo vídeo.